Além dos clientes e dos concorrentes, devemos também nos preocupar com os nossos fornecedores, aqueles que serão responsáveis pelo fornecimento da mercadoria, da matéria-prima e dos recursos necessários para fabricarmos e comercializarmos nossos produtos ou prestarmos nossos serviços. De assunto e falar de um clube que está com muita gente para conversar, que é o Flamengo. Lá tem muita gente conversando a mesma língua. Eu imagino que você que assiste o Seleção assiste ao programa muitas vezes xingando os comentaristas, né? Quando o Cereto fala algo de que vocês discordem, não eu, mas o Cereto, o Arnaldo, o Serginho, vocês querem entrar na TV, não é possível esganar os caras, no sentido figurado, evidentemente. E eu também assisto o programa de debate assim. Ontem, velho, eu queria entrar no troca de passe, mas eu queria entrar no meio do programa para discordar de Rafael Rezende, de Caemota, de Ana Thaís Matos. Nossos queridos amigos comentaristas decretaram no programa de ontem que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos no Flamengo. Decretaram que no esquema do Domi não é possível que os dois joguem juntos. E eu vendo o programa, como vocês hoje devem estar xingando o Cereto, o Arnaldo, o Serginho, eu falo, mas como? Como assim um comentarista pode decretar uma coisa dessas, sendo que o bom técnico é aquele que não coloca o esquema dele na frente? Não existe um esquema que seja melhor do que a qualidade dos jogadores que ele tem. A história do futebol mostra isso. O bom técnico é aquele que se vira para escalar os melhores. Achavam, por exemplo, na retranqueira imprensa brasileira, que era impossível jogar sem o Cuéllar no Flamengo. O Jesus chegou e recuou o Arão para primeiro volante, jogou de um jeito muito mais leve do que o Flamengo jogava, o Flamengo e todos os times, e deu no que deu. Hoje, por causa do desempenho do Pedro, que talvez seja o cara a dialogar com o Neymar no futuro, vai saber. Isso. Por causa do desempenho do Pedro, tem uma discussão fortíssima no Flamengo, né? E aí, como é que faz, se o Pedro continuar jogando assim, para escalar esse time? Que tem Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. 8 homens para 6 vagas. Olhando o time do meio para frente, pensando na linha de 4 do Flamengo, são 8 homens na defesa, 8 homens para 6 vagas. E aí? E aí que o senhor é muito cara de pau, porque eu disse aqui na semana passada que tinha que jogar Pedro e Gabigol, o senhor disse assim, mas quem sai do time? Não, pergunto, quem sai do time? Mas aí é um problema do Domenech. Sim. E outra coisa... A pergunta continua valendo. E outra coisa, eu não vou comentar comentário dos outros. Cada um fala o que quiser da vida, entendeu? Eu não sou comentarista de comentarista. O que tem de comentarista de comentarista Então tá, já que... O que tem de ombudsman. Tudo bem, mas já que não enrola não. Já que você escalou o Pedro e o Gabigol, quem é que sai? Tem que jogar Gabigol e Pedro. Aí é um grandíssimo... tem que jogar o Gerson e o Everton Ribeiro também. O Arrascaeta também tem que jogar, vai sobrar pra alguém. Joga com volante só. Aí é um problema no Domenech, não sei. Porque é o seguinte, o problema é que quando se fala que não dá pra jogar Gabriel e Pedro, se pensa no esquema tático do Domenech, no tal do jogo... menos no jogo posicional e mais no esquema tático, porque ele joga com 2 abertos e com o centroavante. Aí o centroavante seria ou Pedro ou o Gabriel. Pra jogar os dois juntos, o Gabriel teria que jogar mais aberto. Ele já jogou assim. Mas aí você vai perder velocidade que você tem com o Bruno Henrique, por exemplo, ou você vai perder aquela movimentação de muita qualidade que você tem com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faz isso como pouquíssimos no futebol, que é sair da direita e ir para dentro. Então você não pode perder o Everton Ribeiro, você não pode perder o Arrascaeta, talvez sobre para o Bruno Henrique nesse esquema. Mas teria que mudar o esquema. O meu salário não é para escalar o Flamengo. É para comentar o trabalho de quem escala o Flamengo. E eu entendo que quem escala o Flamengo tem que dar um jeito de colocar os melhores. Sim. Como ele vai fazer, eu não tenho a menor ideia. Não fiz curso para técnico, não dirijo o treino do Flamengo. Mas aí, como é que vocês veem a situação, hein? Sérgio Xavier Filho e depois Arnaldo. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que o Gabigol poderia entrar no lugar do Michael. Vocês não acham? Claro. O Gabigol no lugar do Michael. Porque para mim essa é uma falsa questão, né? A gente praticamente nunca tem todo mundo à disposição.
né? É muito jogo, é cartão, é lesão, etc. Então, assim, na minha opinião, é um falso problema, porque sempre vai estar faltando um, né? E aí você bota Gabigol e Pedro. Eu acho que eles podem tranquilamente jogar juntos, na minha opinião, né? E o Pedro, pelo momento, obviamente ele não pode sair do time porque ele está desempenhando demais. Então, assim, se tivesse que tirar alguém nesse momento, pelo que cada um está jogando, o jogador a ser tirado, eu acho que seria o próprio Gabigol, porque o Bruno Henrique já está desempenhando um pouquinho mais. Mas esse é um falso problema, porque sempre está faltando um. Então, estando faltando um, né, você vai encaixando os que estão ali à disposição. Mas não acho que seja problema, acho que isso aqui é solução. São 8 para 6 vagas, é isso? Claro. Então, são 8 aí, você tira... Eu tiraria o Arão do time e tiraria o Bruno Henrique do time. Aí você escala o Thiago Maia como único volante e o Gerson, né? Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse seria o meu time para responder a tua pergunta. É óbvio que isso aqui não é um problema. Não é óbvio que isso aqui não é um problema. Isso aqui é uma solução. Um time, qualquer elenco do Brasil, ter esses 8 aqui, meu Deus do céu, maravilha, isso é solução. O problema é que, por exemplo, o Gabriel faz biquinho quando não joga e tem toda a razão, porque o que ele atuou no ano passado, é difícil você imaginar um cara desse no banco, né? E aí, Arnaldo? O Serginho falou que... Eu entendo quando o Serginho fala que é uma falsa questão por conta, sobretudo, dessa temporada pandêmica, com jogos atrás de jogos e que você nunca tem todos. Mas esse problema já surgiu quando o Domenech teve quase todos, quando o Gabigol fez biquinho. É verdade também que o Flamengo, aquele Flamengo, a escalação que todo mundo sabia do Jorge Jesus, o time ideal... Ele só entrou em campo nesse brasileiro na primeira partida contra o Atlético. Imagine, justamente contra o Atlético, hein? Depois, aqueles caras não conseguiram se juntar novamente. Mas, eu tivesse todos agora à disposição, eu repetiria a escalação Jorge Jesus, com o Arão e com o Gabigol voltando à equipe. Gosto muito do Thiago Maia, acho um estupendo jogador e gosto muito do Pedro. Mas para mim continuariam sendo opções. Acho que perfeitamente possível você colocar Pedro e Gabigol juntos, porque o Gabigol é um jogador muito versátil. Ele, aliás, se ele tivesse sequências, não tantas oscilações, tecnicamente ele seria o cara para dialogar com o Neymar, como eles dialogaram lá na base do Santos, lá atrás. Tecnicamente falando. Ele é estupendo. Ele joga como centroavante, joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga como 10, ele sabe jogar demais. Eu ainda tenho na minha memória afetiva aquele timaço do Jesus e acho que aquele timaço do Jesus proporcionava ao Everton, ao Gerson, os melhores locais para eles jogarem, sabe? Eles se sentiam à vontade de uma forma... E você colocando o Thiago Maia, você muda um pouquinho a função... do Gerson, você colocando o Gabigol no lugar do Michael, como disse o Serginho pela direita, você muda um pouco a função do Everton. Eu manteria, tendo todos à disposição, o time do Jorge Jesus, entre aspas. E seriam sempre as minhas 2 substituições no segundo tempo, sempre entrariam o Thiago Maia e sempre entraria o Pedro. Mas esse problema, esses 8 jogadores para 6 vagas, nenhum time brasileiro tem nem de perto. A gente chegou a comparar lá no início o elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo, às vezes o elenco do Atlético. Ninguém tem isso aí. É muita distância dos demais. Porque o Pedro e o Thiago Maia, os meus reservas ilustres, eles seriam titulares em todos os times do Brasil. Todos os outros 19. Pode colocar qualquer um. Palmeiras, Atlético, São Paulo, Grêmio, Inter. Eles seriam titulares absolutos nos outros 19 times do Brasil. A vitória de ontem tem a assinatura do Pedro. Sem dúvida. A vitória de ontem tem a assinatura do Pedro. Vamos rodar os melhores momentos. O Flamengo sofreu no placar, mas foi um sofrimento enganoso, porque o Flamengo ontem teve o recorde de finalizações dele, Flamengo, no Campeonato Brasileiro. E aí, Seretinho? Você que é um resultadista. Eu acho o seguinte, com exceção do Michael, que foi muito mal no jogo de ontem, o Flamengo fez um jogo razoável para bom, ganhou o jogo. O Flamengo pode não estar apresentando o futebol dos sonhos da torcida,
Tá longe do futebol do Jesus, provavelmente não vai conseguir fazer o futebol que o Jesus fez no Flamengo na temporada passada, mas o Flamengo já engatou a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. 4ª vitória seguida. O Flamengo, com todo esse elenco que a gente está mostrando, que a gente mostrou, o Flamengo, claro que vai brigar pelo título, já era o favorito antes do campeonato, provavelmente vai ganhar o título, eu acho, que ainda tem um time melhor do que o do Atlético Mineiro. Se o Domenech não fizer bobagem, o Flamengo tem tudo para ganhar esse título. E aí é que vai entrar muito a capacidade de gestão desse elenco do Domenech. Porque ele sabe que já teve jogadores que fizeram biquinho quando ele tirou do time. Ele está fazendo esse rodízio, muitas vezes forçado pelas questões físicas, pela questão da suspensão. São 5 alterações que ele pode fazer todo jogo. Então, se ele tiver inteligência e habilidade, ele vai conseguir levar esse time para conquistar mais um título, eu acho que de uma maneira até muito tranquila. E o Pedro, louco, que polêmico, hein? Tranquila? Eu acho que vai ser de uma maneira... O Flamengo sem fazer força. O Flamengo fazendo força, aliás. Fazendo força. Ele tá na liderança, a hora que começar... Não tá na liderança não, velho. O Atlético Mineiro que é o líder. Não, mas com um jogo a menos. Tem o mesmo número de pontos, né? Com um jogo a menos, o Galo. Mas a hora que começar a fluir, a hora que começar a dar, sabe, a jogar mais naturalmente, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É claro que o Atlético Mineiro é o time que vai brigar com o Flamengo pelo título até o fim. E o Pedro joga muita bola. Ele já jogava muita bola até a contusão que ele teve, foi convocado para a seleção brasileira jogando pelo Fluminense, aí teve a contusão e agora voltou a ser o Pedro que jogava muita bola. Tá jogando melhor, Como ele tem um time melhor, ele tá jogando melhor hoje. Assim, o Pedro tá jogando demais, E aí, Serginho? Olha, eu acho assim, a gente sempre vai ter o parâmetro do time do ano passado, né? do time do Jorge Jesus. E quando começou a temporada, o Flamengo teve uma queda em relação ao time. E a minha impressão é que o time está naquela... Se fosse, sei lá, Jornal Nacional, o Márcio Gomes estaria dizendo que o Flamengo está tá em amarelo, em instabilidade, né? Então ele é 10% para baixo, 10% para cima, né? As coisas estão mais ou menos controladas. E com esses 10% para baixo, 10% acima, nesse nível, o Flamengo chega tranquilamente a disputa de título nesse momento com o Atlético Mineiro, que é outro que está muito bem, né? Eu acho que os dois, nesse momento, estão sobrando no campeonato e é difícil dizer se vai aparecer um terceiro postulante, né? Porque os dois estão muito bem. Mas o fato é que o time não está evoluindo defensivamente, por exemplo. O Flamengo continua dando mole. Ontem poderia até ter perdido um jogo que, pelo número de finalizações, não era para perder, né? Contra uma equipe que está lá na rabeira do campeonato. Só que, defensivamente, está faltando treino, né? Pô, mas o Domenech não treina? Não treina. Não treina porque não tem tempo para treinar. Então, esse é um dos problemas do Flamengo, né? A falta de tempo que ele vai ter para ajustar o lado defensivo. Em pontos corridos, você pode ser campeão tomando gols, porque você vai lá, faz 2, perde um jogo, mas ganha 3, beleza. No mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, isso pode ser fatal. Então, o Flamengo ele não tem muito tempo para ajustar essa questão defensiva, que para mim é o calcanhar de Aquiles agora, nesse momento, pro Domenech Torrent. Tempo que tem o Atlético Mineiro... premiado por sua incompetência nas Copas, Copa do Brasil Sul-Americana, hoje pode disputar só o Campeonato Brasileiro. Eu fico imaginando assim, a dor do torcedor do Fluminense, olhando a escalação do time que vai a campo hoje, sem Fred e sem Nenê, contra o líder, esse líder de fato, Atlético Mineiro. Atenção sacoleiros, atenção revendedores, eu tenho uma mensagem muito importante e séria para você aqui neste vídeo. Você que tem que viajar grande distância para comprar os produtos para revenda, correndo risco nas estradas, gasta muito dinheiro com viagens para comprar os produtos, você que às vezes tem fornecedor, porém ele vive deixando você na mão e quando te entrega o produto, não é aquilo que você esperava. Você que gasta muito dinheiro comprando seus produtos e a margem de lucro só vem diminuindo a cada dia, eu tenho a grande solução para você.
Revenda com margem de lucro de 100% a 400%. Finalmente você terá os contatos dos melhores fornecedores para que você possa fazer as suas compras com conforto aí da sua casa, sem precisar se arriscar em viagens constantes, cansativas e que geram muitos gastos. Você vai vender mais barato e ganhar muito mais. Ou seja, é tudo que um revendedor precisa. Você receberá sites, Instagram e Facebook com fotos dos produtos e contato de telefone e WhatsApp. Todos trabalham com envio de mercadorias por correio, transportadora ou, se preferir, pode retirar pessoalmente. Dependendo da quantidade de suas compras, o frete é grátis. Emitem nota fiscal e comprovante de compra. Você pode comprar tranquilamente como pessoa física ou jurídica, se preferir. Não vem nada com defeito. Caso venha, a troca é garantida. E o melhor, na nossa lista você encontra fornecedores de moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda íntima, moda evangélica, moda plus size, camisas de times, roupas importadas, calçados, semijoias, celulares, relógios, bonés, drones, perfumes e acessórios. São mais de 400 fornecedores esperando por você. Isso mesmo que você ouviu, mais de 400 fornecedores exclusivos esperando por você. E aí, vai ficar parado aí? Essa é a sua oportunidade de você comprar produtos que você poderá vender barato e vencer a concorrência. Corra e aproveite!